Olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aí a correção das atividades de língua portuguesa, de matemática a tia já enviou lá, né? Essa aqui de língua portuguesa, nós vamos terminar esse livro, né? Terminando esse aqui. Então aqui, ó, na página 64, tem uma atividade lá no finalzinho e a interpretação de texto está lá na página 65. Então, olha aqui, vamos ler essa tirinha. Ó, você deveria escrever romances? E aí o rapaz falou, eu não. Eu não sou uma pessoa romântica. Ele não quer. E aí depois aqui no final. Fique sabendo que eu já publiquei 2 romances bem-sucedidos sem nunca ter vivido um grande amor. Então ele está dizendo aqui, né? Para você escrever um romance, para você escrever às vezes uma história, não precisa de você ter vivido aquilo, basta você ter imaginação, não é isso? Então vamos lá para a página aqui. Deixa eu ver se está certo. 65. É isso mesmo. Olha lá, ó. Espera aí um pouquinho. A impressora da tia tá digitalizando ali sem eu mandar. Ó, você já deve ter conhecido textos como esse. Agora responda a seguir. Como é conhecida a estrutura desse texto? Estrutura, pessoal, do texto é como que ele é escrito no papel, tá? Então, ele é o quê? Ele é uma história em quadrinhos, certo? Mais precisamente uma tirinha, certo? Quando a história em quadrinhos é grande, a gente fala que ela é uma história em quadrinhos normal. Quando ela é só a fitinha assim, a gente chama de tirinha, tá bom? Ó, geralmente, qual é o objetivo, com que objetivo é escrito esse tipo de texto? Então, quem escreve uma história em quadrinhos, ele quer contar uma história e quer usar 2 tipos de linguagem. Ó, a linguagem verbal, que é a parte escrita, e a linguagem não verbal, que são os desenhos. Tem gente que ama ler história em quadrinho, que acha bacana ler e observar e ver as figuras, acha que as figuras ajudam no entendimento do texto, e ajuda mesmo, né? Ó, geralmente o objetivo de uma história em quadrinho é entreter o leitor, né? E também pode alertar a população para um problema. Mas geralmente o objetivo maior das histórias em quadrinhos é entretenimento mesmo, certo? As pessoas leem para se distrair, ok? Então vão pausando o vídeo aí, pessoal, para vocês fazerem a correção dessa resposta aqui de vocês, tá? Então olha, ó, o texto serve para contar ou para narrar uma história, utilizando a linguagem verbal, que é a parte escrita, e a não verbal, certo? O objetivo é entreter, fazer o leitor aí se distrair, certo? Agora aqui nós temos um texto em versos, certo? Ó, primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe. Todas elas com 4 versos cada um, ó. 1, 2, 3, 4. Essa aqui também tem 4 e essa aqui também tem 4, certo? Aqui fala da formiga, né? Que tudo para formiga é muito grande. Por quê? Porque ela é muito pequenininha, então tudo para ela parece ser enorme. E aqui fala, aqui é um texto escrito em prosa. Quando o texto não é verso, é escrito em prosa, que você começa a escrever no começo da linha e vai até lá no final. É um diálogo entre o pai e o filho. Olha os travessões aqui, ó. Esse primeiro travessão, quem tá falando é o menino, aqui é o pai, aqui é o menino, aqui é o pai, certo? Aqui é o pai, mas daqui pra frente, ó, já começa o menino de novo, ok?
Esses travessões, eles são usados para marcar quando alguém está falando. Então, quando vocês forem escrever um texto que tiver duas personagens conversando, vocês precisam colocar o parágrafo, que é o espacinho de um dedo, tá vendo o parágrafo aqui, ó, o espaço, depois que tem o travessão. Então, quando tem diálogo, você tem que usar o parágrafo e o travessão depois. E aí, aquela pessoa acabou de falar, outra pessoa vai falar, aí já pula uma linha, faz o parágrafo de novo, coloca o travessão, aí que você vai escrever o que a outra pessoa está falando. E não esquecer a pontuação no final da frase. Lembra que a tia falou, não existe frase sem ponto. Pode ser o ponto que for. Ponto final, igual aqui, ó. Aqui tem 2 pontos, aqui tem ponto final, mas precisa ter ponto, certo? Então, vamos responder aqui agora. Compare os textos e complete. O texto 1 é uma canção ou uma letra de música. Está escrito em versos, que você podia colocar poema também, tá? O texto 2 é uma piada e está escrito em prosa, isto é, parágrafos. Certo? Tudo bem? Então, aqui, ó, você pode colocar um poema também. Ou aqui, tanto faz. Tá bom? Certinho? Vocês vão pausando o vídeo aí, tá? Porque se a tia pausar, o vídeo vai ficar enorme. Já não fica muito pequeno, né? Se você ficar pausando, vai ficar enorme. Atividade 9. Aqui nós temos 2 textos. Esse aqui tem linguagem verbal, porque não tem figura. Esse aqui tem linguagem verbal, que é a parte escrita, e a linguagem não verbal, que são as imagens, certo? Aqui nós temos um convite de aniversário e aqui nós temos um bilhete de escola, tá vendo? A escola enviou um bilhete para os pais. Vamos lá para a próxima página. Ó, comparando os 2 textos, com relação ao assunto, percebe que eles são idênticos? Está falando do mesmo assunto? São diferentes? São semelhantes? Ou são complementares? Um completa o outro? Eles são diferentes, o assunto, porque um está falando do aniversário e um está falando de um assunto lá da escola, não tem nada a ver. Então, os assuntos são diferentes, tá bom? Aqui é a atividade 10. Ó, aqui tem aquela música que vocês já conhecem, né? Bem conhecida, do meu lanchinho, vou comer, né? Todo mundo conhece. E esse aqui é um cartaz. Utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal aqui nas figuras, mas também fala de lanche. Aqui, tá vendo? Que são textos que têm estruturas diferentes, mas o assunto é o mesmo. Ó, esses 2 textos falam de quê? De lanche. Os 2 textos falam de lanche, certo? Bom, agora aqui tem um texto informativo. É bacana, pessoal, a gente ler texto informativo, porque a gente fica sabendo de muita coisa que a gente não sabia. Aqui, por exemplo, está falando da pescaria fantasma. O que seria a pescaria fantasma? Quando os pescadores perdem, né, no mar equipamentos de pesca, certo? E aqui, ó, fala de redes, ó, de cabos, de linhas, linha de nylon, de amarração, ou seja, todo esse aparato que às vezes escapole lá, que os pescadores pedem e vai para o mar. O que acontece? Esses equipamentos, eles acabam capturando os peixes, mesmo sem os pescadores quererem. E aí o que acontece? Esses equipamentos, eles acabam matando muitos animais marinhos, certo? Não sei quem de vocês aí conhece o mar, mas aqui a gente conhece mais a pescaria quando as pessoas vão para os rios, né? Para os córregos, para os rios.
mas existe uma pesca muito grande, que é aquela que acontece nos mares. E aí o que acontece? Essas organizações aqui, ó, estimam, né, que cerca de 640 mil toneladas desse tipo de material, tudo de plástico, são deixados nos mares. Imagina o tanto de lixo, pessoal. Fora o lixo que os banhistas deixam, nos mares. Então, isso gera poluição. E poluição mata a vida marinha, os animais marinhos. É muito prejudicial, certo? 640 mil toneladas, pessoal, cada tonelada é 1.000 quilos. Agora imagina 640 mil toneladas, né? Certinho? Então é muito lixo. Imagina o tanto que isso não prejudica os animais. Então vamos para a próxima página lá, página 67. Já aqui, já não fala do mar mais, né? Fala do rio. É um texto de linguagem mista, tem a parte verbal e a parte não verbal. Tá vendo que essa garrafa PET aqui, ó, ela tá acima da água e essa parte abaixo da água. E abaixo da água, ela se tornou uma boca, né? Que vai aqui, ó, pegar o peixinho, vai capturar e vai matar o peixe. Tá vendo que o assunto é o mesmo? De lixo na água que mata os animais, né? Mata os animais aí dos rios e mares. O assunto é o mesmo, o tipo de texto é diferente. Aqui é um cartaz, lá é um texto informativo, mas o assunto tratado é o mesmo, ok? Então, ó, o texto 1 e o texto 2 são parecidos por quê? Relatam sobre a ONG, descrevem a tartaruga, informam sobre animais marinhos ou falam de problemas ambientais? Sim, os dois textos falam de animais marinhos? Falam, mas não é só de animais. Falam dos problemas ambientais causados aí pelo lixo nos rios e mares. Certinho? Aí aqui é um texto em prosa, por quê? Porque é escrito em parágrafo, que é o primeiro parágrafo, vai até no final da linha, volta, vai até no final da linha, esse é o texto escrito em prosa. Já aqui o texto escrito em versos, é um poema, aqui a primeira estrofe, aqui a segunda estrofe, ok? Essa estrofe aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 versos e essa estrofe tem 4, ok? Mas todos os dois textos estão falando sobre quem? Sobre os beija-flores, sobre aquele passarinho pequenininho, lindo, né? Quem já viu um beija-flor aí? Então, o assunto comum entre os dois textos é o jeito de voar dos beija-flores. Eles voam muito rápido, né? Então, pessoal, aqui a gente termina a nossa correção de hoje, tá bom? Beijo, até mais. Façam a correção direitinho aí, viu, pessoal?